Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e eu voltei com mais um vídeo e hoje eu vim comentar sobre as minhas leituras de janeiro. Pra quem já me segue no Instagram, já deve ter visto lá que sempre quando eu finalizo uma leitura eu coloco nos stories, né, a nota que eu dei e um breve resumo ali do que eu achei de cada leitura. Mas no vídeo de hoje eu vim falar com um pouquinho mais de detalhes, né, o porquê que eu gostei ou não gostei de cada livro, enfim. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. E o primeiro livro de janeiro, consequentemente o primeiro livro do ano, foi Sangue Dourado. Esse era um livro que eu estava com muita expectativa, assim, eu comprei ele na Black Friday, né, e aí eu tava, assim, bem animada pra ler, mas ele foi uma decepção. Assim, minha primeira decepção do ano já começou, assim, no primeiro livro já. Bom, esse é um livro de fantasia, e nessa história, todas as meninas, quando elas atingem ali 16 anos, elas precisam passar por um teste na frente de toda a comunidade, de toda a vila, pra provar que elas são puras ou não, né? Se elas sangrarem vermelho, isso significa que elas são puras e elas podem seguir com a vida delas. Só que se elas sangrarem dourado, elas são consideradas impuras, né? Eles chamam elas de filhas do demônio e elas são executadas. Só que essas meninas que sangram dourado, elas geralmente são imortais, digamos assim, porque elas podem morrer e ressuscitar várias vezes. Só que todas elas têm uma morte final. Então, para cada uma é uma morte diferente. Para uma pode ser decapitação, para outra pode ser afogamento. Então, eles vão tentando matar essas meninas de vários jeitos diferentes até chegar na sua morte final, aonde ela não ressuscita mais. A protagonista da história é a Deca, e ela tá prestes a fazer esse teste, né? E ela tem muito medo de sangrar dourado ali e de mostrar pra todo mundo que ela é impura. E acaba acontecendo, né, os seus piores temores ali, e ela sangra dourado, né? Ela é considerada impura e ela é levada realmente pra ser executada. Só que diferente das outras meninas que sempre acabam encontrando a sua morte final, a Deca parece não ter uma morte final. Ela morre de diversos jeitos diferentes, mas ela sempre retorna. E ela continua assim nessa tortura até aparecer uma mulher que trabalha para o imperador do reino ali e tudo mais, oferecendo para ela uma posição nesse exército de guerreiras Alak, que é o nome dessas meninas de sangue dourado, né, como eles chamam, né, e uma forma dela lutar ali por um tempo, né, não ficar naquele estado ali até ela finalmente morrer, mas ela tem um propósito, né, e ela lutaria, né, pelo imperador durante um tempo e depois ela seria purificada, digamos assim, ela poderia voltar então para a vida normal dela e obviamente ela aceita, né. Bom, a premissa ela é muito interessante e isso foi o que mais me fez dar a nota que eu dei, assim, mas o desenvolvimento, que desenvolvimento ruim. Gente, assim, o ritmo da história eu achei muito bagunçado. Porque começa num ritmo, aí daqui a pouco você tem partes super aceleradas, assim, super de que seriam cenas com clímax da história, e aí daqui a pouco tá lento de novo, tá arrastado. É sério, gente, eu fui arrastada terminando esse livro, assim, porque eu não conseguia terminar, eu não tava pegada, sabe, aos personagens, à história, enfim. E eu fiquei com muita agonia da escrita da autora, porque tinha momentos em que eram cenas que claramente eram para ser cenas importantes, então cenas de batalha, cenas de luta, cenas de treinamento, e que acabavam em, tipo, 2 parágrafos, e já era, sabe? Então pareceu que ela correu muito com a história para chegar no final desse livro, e não foi satisfatório. Além de que, assim, tem tanto diálogo sem sentido, diálogo raso, que eu ficava pensando, cara, quem é que escreveu esse livro, sabe? Assim, eu não tô querendo dizer que todo mundo tem que ter a mesma opinião que eu, tá, gente? Eu não gosto de falar que um livro é ruim ou que a escritora que é ruim. É mais do que funcionou pra mim, né? Nesse caso, não funcionou pra mim. Você tem todo o direito de ter lido o livro e ter gostado. Eu não vi nenhuma opinião sobre esse livro ainda, então eu não sei como é que estão as opiniões no geral. Mas, assim, você tem todo o direito de discordar, mas pra mim ele não funcionou. Pra mim foi um livro ruim, com uma escrita ruim, que só realmente se arrastou e não teve sentido. Ele é o primeiro livro de uma série, eu não sei se é uma trilogia ou se é uma série maior, enfim. Mas assim, eu não vejo necessidade de continuar. Mesmo se eu visse necessidade de continuar, eu não iria continuar, porque realmente eu não gostei de nada, assim, da história. Só terminei mesmo pra terminar, porque, olha, terrível. Eu dei 2,5 de 5. O 2,5, né, como eu tinha comentado, eu dei mais realmente pra essa questão da premissa, né? Porque eu gostei muito dessa coisa de ter um grupo de guerreiras mulheres e tudo mais, eu achei muito legal. Só que realmente a ideia não foi bem executada, sabe? A gente tem um desenvolvimento muito corrido, muito apressado, sem profundidade nos personagens, nos relacionamentos. Então, realmente, assim, não entendi o que a autora pretendia aqui com esse livro realmente. Não gostei muito de todo realmente o desenvolvimento, todo o enredo, sabe? Poderia ter sido muito melhor. Infelizmente, né, gente, porque eu tava esperando bastante por esse livro. É um livro que tem uma capa belíssima, inclusive, mas, né, infelizmente foi uma decepção, né? Acontece.
Bom, e se o primeiro livro do ano foi uma decepção, o segundo foi uma grata surpresa, viu? 5 estrelas e favoritado. Eu tô falando de Safira de Prata, uma fantasia nacional, e inclusive, deixa eu já dizer que se você quiser saber uma opinião um pouquinho mais aprofundada, eu fiz uma resenha super detalhada lá no meu Instagram. Se você quiser ver, eu vou deixar o link aqui na descrição. Bom, o livro conta a história da Safira, uma menina que nunca teve muita coisa, né, que ela sempre quis deixar a vila que sempre a desprezou pra trás, e o pai violento e abusivo que ela sempre teve. Ele já tá quase à beira da morte, então ela tá só esperando realmente ele morrer pra ela poder sair daquele lugar. Só que os planos dela acabam tendo que ser acelerados quando homens aparecem cobrando aí uma dívida do pai dela. Ela acaba tendo que fugir antecipadamente, né? Mas ela é encontrada por eles e ela é quase morta por eles também. Só que ela é encontrada pela Nie, uma loba que acaba salvando a Safira, dando pra Safira, né, o presente da mordida, transformando a Safira numa loba também. E aí ela tem que se mudar, né, e começar a viver no meio de uma alcateia, onde ela pensa que talvez ela possa encontrar um novo lugar, né, encontrar um lugar que ela nunca teve, né, na sua antiga vila, mas as coisas podem ser um pouco mais difíceis do que ela esperava. Bom, eu tinha pego esse livro para ler, eu acho que foi em outubro do ano passado, e eu tinha lido só ali os primeiros 4 capítulos, mas eu vi que a história era muito densa, é um livro bem grande, tá, já aviso aqui, é 1.500 páginas mais ou menos. Mas, assim, quando eu peguei pra ler, eu achei que de repente fosse uma leitura que não era muito pro momento que eu tava, sabe? Eu acho que eu já tava lendo outros livros um pouco mais pesados, assim, longos, então eu resolvi deixar pra outro momento. E foi a decisão mais acertada que eu fiz, assim, porque se eu tivesse insistido, talvez eu não fosse ter gostado tanto do livro, sabe? Mas eu peguei ele agora, né, em janeiro, dia 1º de janeiro, eu peguei ele novamente pra ler. E eu amei demais, gente, assim, ó. Desenvolvimento maravilhoso, personagens maravilhosos. Eu não senti a história arrastada. Por mais que tivessem, né, 1.500 páginas, eu não senti a história desnecessariamente longa, sabe? Talvez algumas pessoas possam achar que sim, mas assim, eu não senti isso em momento nenhum. Eu realmente gostei muito de acompanhar tudo. Tem a sequência, né? Inclusive, eu já estou lendo, é uma sequência bem longa, inclusive, também. Acho que são 1.600 páginas. Mas assim, eu não sinto passar, sabe? Eu me conectei tanto com os personagens, com aquele universo, a criação de mundo tá perfeita, inclusive. Então, assim, acaba voando, sabe? Você acaba não sentindo realmente as páginas passarem. É uma fantasia nacional, como eu já tinha comentado. Tá disponível no Kindle Unlimited, tem e-book pra comprar também. A autora vai disponibilizar nos próximos meses o livro físico. Então, assim, gente, não vamos fazer aí pirataria do livro, né? De literatura nacional. Já é bem difícil um autor brasileiro ganhar aí muita coisa com as suas leituras, então não vamos piratear os seus livros também, né? Mas vale muito a pena, assim, realmente. Eu gostei muito de tudo, assim, e é uma fantasia que, cara, não perde nada pra fantasias gringas famosas, tá? Inclusive, eu achei melhor do que muitas fantasias gringas famosas, realmente. Então, assim, eu super recomendo. Como eu comentei, se você quiser ver a resenha completa, né, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas realmente vale muito a pena. Safira de Prata, um dos melhores livros aí, uma das melhores fantasias, com certeza, já entrou aí pra lista de favoritos. E agora eu vou juntar 2 livros pra comentar aqui que eu li esse mês, porque são livros de uma mesma série, que é o livro Príncipe Mecânico e Princesa Mecânica, que é o segundo e o terceiro livro da série de Peças Infernais da Cassandra Clare. Esses livros eu li numa releitura, né, dentro de uma leitura coletiva que eu estava organizando, porque eu queria muito reler esses livros, né? A série de Peças Infernais foi a primeira que eu li da Cassandra Clare lá em 2020, e depois disso eu li todos os outros livros dela, então tinha muita coisa que eu não lembrava, sabe? Então eu consegui me surpreender com muita coisa nesses livros ainda, e mesmo aquilo que eu lembrava, eu sentia mesmo assim uma grande emoção, uma grande conexão com a história e com os personagens, sabe? Eu não vou contar muito da história, porque senão seria spoiler de Anjo Mecânico, que é o primeiro livro da trilogia, então eu vou falar uma opinião mais por cima mesmo. Mas assim, eu amei demais fazer essa releitura, poder revisitar esse universo e esses personagens. Me apaixonei ainda mais por todos eles, assim, por todo esse contexto que a Cassandra criou. Eu fiz um post lá no meu Instagram falando sobre o que eu achei da releitura, em que eu explico um pouco mais aprofundadamente. Então, se você quiser, o link vai estar aqui na descrição. Mas assim, eu gostei bastante. Com Princesa Mecânica, gente, eu chorei esse livro, eu acho que assim, se não foi inteiro, foi ali uns 90%, sabe? Eu amei demais. É um livro que tem, assim, o meu triângulo amoroso favorito. Na verdade, é o único triângulo amoroso que eu suporto, na verdade, né? E que tem a amizade literária, né? A minha amizade literária preferida, que pra mim é a melhor de todas, que é a amizade do Will e do Jem, né? Então, assim, eu super recomendo pra quem ainda não leu Cassandra Clare que comece por Peças Infernais, apesar de que cronologicamente ele seria o correto você ler depois da primeira trilogia de Instrumentos Mortais. Eu acho que essa é uma entrada bem legal pro mundo dos Caçadores de Sombras, né, pro mundo da Cassandra Clare. Então recomendo bastante, né? Ou se você quiser ler outro da Cassandra primeiro, também recomendo que leia esse em algum momento, porque essa trilogia é muito boa e eu amei revisitar ela.
Outra releitura que eu fiz esse mês foi de The Love Hypothesis, que é um livro, assim, que foi super favoritado ano passado. E que eu li ele em novembro e eu já reli ele agora, porque assim, eu amei demais esse livro e eu continuei amando ainda mais com essa releitura, né? Ele é um livro de romance super divertido, super fofo, ele ficou muito famoso no Instagram e no TikTok nos últimos tempos, ele vai vir pro Brasil esse ano ainda. E, cara, é um livro que tem, assim, clichês muito bons de fake dating, né? O famoso namoro de mentirinha. O casal em que ela é super fofa, super animada e ele é todo mal-humorado, todo fechado, né? Tem aquela fama de ser super malvado. Então, assim, eu amo demais esse livro. Eu amei demais a primeira vez que eu li. Eu amei muito agora também. Pra quem não sabe, esse livro era, né, uma fanfic Reylo, da Rey e do Kylo Ren de Star Wars, dessa última trilogia que teve. E dá pra você perceber algumas coisinhas assim na história, sabe? Então eu gostei demais. Se você ainda não leu, eu super recomendo, né? Se você não lê em inglês, né, espera mais um pouquinho que daqui a pouco vai ter ele aqui no Brasil. Mas eu super recomendo. E assim, com certeza quando sair no Brasil, eu vou ler de novo, porque esse livro é maravilhoso, assim, e vale muito a pena. Principalmente pra quem gosta de romances clichês. Outro livro que eu li esse mês foi To Kill a Kingdom. Esse foi um livro que, assim, ele já tava na minha wishlist há um tempo. Eu comprei ele na Black Friday do ano passado também. Só que não era um livro que eu tava esperando tanta coisa, assim, da leitura, o que foi bom porque foi uma leitura ok mesmo, assim, não foi uma fantasia super cheia de coisas, né? Ela é uma fantasia solo, ainda não tem no Brasil, mas vai se traduzir esse ano pra cá. E ele é uma versão, né, recontada aí da Pequena Sereia, só que envolvendo, né, seres um pouco mais mitológicos e piratas, né, e uma grande aventura e tudo mais. Eu gostei bastante, mas assim, também tem resenha dele detalhada lá no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição. Mas assim, eu gostei do livro, mas foi aquela coisa que não se destacou, sabe? Não virou um favorito, assim. Eu demorei pra engatar na leitura, pra eu conseguir me conectar com os personagens principais. Inclusive, um ponto positivo desse livro é que tem a narração dividida em dois, né? Então, entre a Lyra, que é a protagonista, e o Elian, que é o outro protagonista. Eu gostei bastante, mas assim, eu acho que alguns pontos ficaram um pouco corridos, sabe? Eu acho que funciona como uma fantasia solo, mas eu acho que a autora poderia ter tentado ali colocar 1 ou 2 capítulos a mais pra deixar a história um pouquinho com o final mais redondinho ali. No geral, é um livro que é legal, é interessante, principalmente pra quem gosta dessa temática, né, de sereias e piratas. O outro livro que eu li foi Cappuccinos, Cupcakes and a Corpse. Esse foi um e-book que eu peguei de graça na Amazon no ano passado, se eu não estou enganada. Porque assim, gente, a gente vai catando os e-books de graça da Amazon, né? E é um livro que ele tenta caminhar por um suspense, um romance, mas ele falha nos dois. O livro conta a história da Francesca. A Francesca é uma mulher de 30 e poucos anos que ela acaba tendo que voltar para a cidade natal dela depois da morte da mãe. Então ela tem que voltar para assumir a cafeteria da família e tudo mais. E a vida dela tá voltando ali aos eixos quando ela encontra no corpo do vizinho dela morto. Começa toda uma investigação e a autópsia que é liberada, né, diz que ele foi envenenado, então foi um homicídio. Então ela e o filho do vizinho, que era um amigo de infância dela, começam a investigar quem matou, né, o pai dele. Só que assim, gente, o livro ele não é convincente, sabe? Ele não serve como um suspense ou como um livro policial. A protagonista, ela me irritou muito porque ela se acha a própria Sherlock Holmes tentando desvendar os casos. Não faz sentido, só não faz sentido nenhum. O enredo não é legal, os personagens não são bem desenvolvidos. A autora tenta trabalhar também um romance entre os personagens que também não é bem desenvolvido. Então, assim, eu dei 2 de 5, né, a minha nota. O 2 foi mais porque, assim, ele é um livro que pra você passar um tempo, né, um livro que seja leve, que você não precisa pensar, sabe? Um livro pra treinar o seu inglês, caso você não esteja acostumado a ler inglês, ele vale a pena pra isso. Porque, assim, ó, de resto, gente, o livro é muito ruim. Ele não funciona como um suspense, ele não funciona como romance, ele não funciona como um mistério policial, sabe? Ele só não funciona, realmente. Foi um livro que deixou muito a desejar. E eu continuei outra série esse mês também, que foi a série de Magisterium, com o segundo livro da série A Luva de Cobre. Essa é uma série que foi escrita pela Cassandra Clare e pela Holly Black, que é a autora da série de O Povo do Ar, né? E assim, eu tô me surpreendendo bastante com essa série, porque eu não tava esperando muita coisa, mas ela tá sendo super divertida. Ela tá me lembrando muito Percy Jackson, Harry Potter, sabe? Essa coisa de acompanhar as crianças crescendo e tudo mais. Eu gostei desse livro, ele é menor do que o primeiro, então assim, tiveram algumas coisas que eu achei que ficaram um pouquinho corridas demais, mas no geral eu acho que ele conseguiu encaixar bem a história, desenvolver bem os personagens e o enredo principal. Tiveram umas viradas bem interessantes aqui na história, então eu tô gostando bastante de acompanhar.
Vou continuar lendo, né, um livro por mês até terminar ali a série, mas eu tô bem empolgada e eu super recomendo. É uma leitura meio infanto-juvenil, assim, mas eu recomendo, assim, pra quem gosta, principalmente, né, dessas séries que eu comentei, né, de Percy Jackson, de Harry Potter e tudo mais. É uma série que trabalha muito bem, assim, esses pontos, caminha muito bem, né, por esse jeito, assim, da escrita do infanto-juvenil e vale bastante a pena acompanhar. E o último livro que eu li esse mês foi o livro A Betrayal of Storms, que é um livro de fantasia, né, que envolve todo um mundo de féricos e tudo mais. Só que é uma fantasia LGBTQIA+, o que eu achei bem interessante porque é difícil a gente ver fantasia com personagens principais que sejam, né, da comunidade. Então eu achei bem interessante, é um livro que tem bastante representatividade. Infelizmente é um livro que só tem em inglês por enquanto, mas o primeiro livro está disponível no Kindle Unlimited. Pelo que eu sei é o primeiro de uma trilogia, então eu não sei quando que vão lançar os próximos, né? Mas assim, eu gostei bastante da leitura. Em alguns momentos eu fiquei um pouco perdida, um pouco confusa a respeito de algumas coisas, mas é normal porque é primeiro livro de fantasia. Mas eu acho que o autor fez um bom trabalho ao explicar aquele mundo, ao explicar aqueles personagens, sabe? Então, eu gostei bastante, assim, no geral eu fiquei bem satisfeita com a leitura. O final terminou com um leve cliffhanger, assim, então me deixou interessada pra continuar. Vamos ver quando que vai sair o segundo livro, pra ver se eu continuo interessada, né? Mas eu achei bem legal, assim. O inglês eu achei tranquilo, eu acho que é um inglês básico barra intermediário, assim. E vale super a pena para quem gosta, né, de livros com bastante representatividade, livros de fantasia, livros que envolvem féricos, um pouco de trama política. Então, envolve tudo isso, que são coisas que eu gosto também. Então, me surpreendeu, eu gostei bastante e também recomendo. Então é isso, gente. Essas foram as minhas leituras de janeiro. E eu pretendo fazer isso o ano inteiro, né? E vim falando aqui sobre as minhas leituras no mês. Espero que vocês tenham gostado. Digam aqui nos comentários quais foram as suas leituras de janeiro, né? Quais foram as suas leituras preferidas. Deixa aqui o seu gostei também, que isso é muito importante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E me segue lá no Instagram também, que de vez em quando eu tô colocando resenhas, falando mais sobre alguns livros, enfim. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.